Shalom pessoal, aqui quem fala é o professor Marcos. Hoje nós vamos dar início a um curso paralelo ao nosso curso de hebraico completo. Esse curso é um curso de hebraico bíblico e eu denominei ele de curso de hebraico bíblico prático. É um curso em que nós vamos examinar o texto bíblico como ele está nos originais e vamos fazer uma análise direta. Vamos fazer uma análise gramatical. Não se trata aqui de uma exegese completa dos textos, exceto de uma exegese gramatical. E aí nós vamos ensinar o hebraico na prática, como ele aparece nos textos bíblicos. Nós teremos como a primeira lição a análise do texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Faremos isso em duas partes. Vamos olhar o texto em primeiro lugar. Muito bem, aqui nós temos o texto completo, o versículo completo de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Então nós vamos fazer uma leitura primeiro do texto e depois nós vamos fazer a análise de palavra por palavra do texto desse verso da Bíblia. Ok? Caso você ainda não saiba ler o hebraico, eu aconselho que você entre no nosso outro curso de hebraico, que é o curso de hebraico completo, você encontra aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, você pode se inscrever, e você terá lá lições sobre o alfabeto hebraico, sobre as letras, as pronúncias correspondentes no português. Mas para você que já cursou essas aulas, ou já conhece o hebraico, os sons de cada uma das letras, nós vamos aqui fazer a leitura. Então nós temos aqui Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Mais uma vez, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Muito bem, então vamos agora partir para a análise dos vocábulos. Primeira palavra, Bereshit. Bereshit, nós temos aqui nessa palavra, na verdade, dois elementos da gramática: um substantivo, reshit, e uma preposição. Isso aqui é importante destacar, porque se trata de uma única palavra. No hebraico existem algumas preposições, essa aqui é uma delas, o beit pode servir como preposição, e essas preposições são chamadas de preposições inseparáveis. Isso quer dizer que sempre que essa preposição aparecer junto de um substantivo, ela estará colada no substantivo. Então, uma pessoa que pega um texto da Bíblia e não sabe que isso aqui é uma preposição, ele não vai conseguir encontrar essa palavra no dicionário, porque o dicionário vai aparecer a palavra reshit, porém não bereshit. Ok? Então é preciso separar a preposição. Se você já conhece a preposição, essa preposição que tem vários significados, um deles é a preposição em. Nós vamos utilizar para ela aqui a preposição em. E aí você facilmente encontraria no dicionário a palavra reshit, um substantivo que quer dizer começo, início, princípio, juntando em princípio. Você poderia questionar, mas na Bíblia está escrito no princípio. E realmente, para que nós tivéssemos aqui tecnicamente no princípio, eu teria que ter uma outra vogal aqui que não é essa. Deveria ser Bareshit. Porém,
quando nós examinamos esta palavra em outras passagens do texto, nós encontramos dessa forma também, Bereshit, e sem o artigo que nós teríamos aqui, e a tradução também seria no princípio. Então, muito embora não tenhamos aqui um artigo, nós podemos fazer a tradução seguramente por no princípio. Vamos ver a próxima palavra. Aqui nós temos a palavra bará. É um verbo. Então, todas as vezes que a gente encontra um verbo no texto bíblico, nós precisamos fazer as seguintes análises. Primeiro, buscar o radical desse verbo. Quais são as letras que compõem o radical? Somente encontrando o radical do verbo é que você vai poder procurá-lo em um dicionário para saber a tradução. No caso aqui, o radical ele já está com as 3 letras. O verbo em hebraico, ele sempre, quase sempre, ele vai partir de 3 consoantes e você precisa encontrar então essas 3 consoantes. No nosso caso aqui, as 3 consoantes, só tem as 3 consoantes, então fica fácil de procurar. Se você for no dicionário procurar essa palavra, um beit, um resh e um aleph, você vai encontrar então o verbo, olha aqui a tradução, que é o verbo criar. Criar. Criar somente da parte de Deus. Então, a tradução desse verbo é criar somente da parte de Deus. Além do radical, você deverá também informar qual raiz verbal, em qual raiz verbal está o verbo. Então, nós temos diversas raízes verbais. Temos cal, temos nifal, temos piel, pual, itpael, rifil e rofal. Então, você precisa definir qual dessas raízes o verbo está conjugado. Porque dependendo da raiz, a sua tradução vai mudar. No caso aqui, esse verbo está numa raiz que nós chamamos de cal. Isso você encontra no dicionário. Essa raiz cal, ela indica que o verbo ele está é um verbo que está na voz ativa e que é um verbo de grau simples. A ação é considerada uma ação simples e é também uma ação ativa. Com o tempo você vai entender esses detalhes. O terceiro foco que deve ser explorado dentro de uma análise de um verbo é o tempo desse verbo. No caso aqui, o tempo que nós temos aqui é chamado tempo perfeito. Algumas gramáticas trazem o nome de completo. Se fosse no hebraico moderno, isso aqui corresponderia ao passado. Zman avar, que é o tempo passado. Mas no hebraico bíblico, nós chamamos esse tempo de tempo perfeito. O tempo perfeito representa uma ação que foi concretizada. A preocupação do hebraico bíblico não é nem tanto com o tempo, mas com a ação verbal. Então, se essa ação foi uma ação acabada, nós dizemos que esse verbo está no perfeito, ou como alguns dizem, no completo. E, para finalizar a análise de um verbo no hebraico, você precisa determinar qual pessoa está praticando a ação. No nosso caso aqui seria muito fácil porque o sujeito vem logo depois do verbo. Mas caso não tivesse um sujeito mostrando plenamente, você deveria fazer essa análise. No nosso caso aqui, o verbo está regido pela terceira pessoa do masculino singular. É importante você dar todas essas informações aqui. Terceira pessoa, masculino e singular. Ok? Então, na terceira pessoa do masculino singular,
o verbo ele aparece na sua forma fundamental. Sempre que nós tivermos cal perfeito em terceira pessoa do masculino singular, nós teremos o verbo na sua forma fundamental, sem precisar tirar nenhuma letra para procurarmos em um dicionário. Então nós temos aqui o tempo perfeito, terceira pessoa. O tempo perfeito, ele geralmente é traduzido pelo nosso pretérito perfeito. Então, se nós temos aqui o verbo criar, nós conjugaríamos como criou, criaste, criou, criamos, criastes, criaram. Então, o tempo perfeito, ele é representado, melhor dizendo, quase sempre pelo pretérito perfeito. Então, nós temos lá na primeira parte, Bereshit, no princípio, Bará, terceira pessoa, criou. E vamos aqui à última palavra dessa primeira parte, dessa análise, que é a palavra Elohim. Elohim. A palavra Elohim, ela é uma palavra que tem forma de plural. Observa bem que essa terminação aqui, im, sempre que o substantivo ele tem essa terminação, hirik, yud e mem, im, ela indica um plural, Elohim. No caso, a palavra Elohim é plural dessa palavra aqui, Eloa. Eloa seria o singular e o plural seria Elohim. Acontece que essa palavra na língua hebraica, ela tem dois sentidos. Um sentido singular e um sentido plural. Então ela pode ter sentido singular, e aí a tradução seria Deus, o verdadeiro Deus, no singular. E quando no plural, nós traduziríamos por deuses. Então essa palavra é usada tanto para o Deus de Israel, como para com os deuses dos povos que cercavam Israel, Elohim. Sendo que, quando essa palavra se referia ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, ela é traduzida sempre no singular. Mas, quando ela está se referindo aos deuses dos outros povos, ela tinha sentido de plural. Como eu posso ter certeza disso? Através do verbo. Como nós falamos aqui, olha que o verbo está na terceira pessoa do masculino singular. E o verbo, ele concorda com o seu sujeito. O sujeito, no caso aqui, é Elohim. Então, Elohim criou. Então, não existe isso de os deuses criaram, porque o verbo está no singular, criou. Então, a palavra Elohim tem dois sentidos, um singular e o outro plural. No nosso caso aqui, o Deus verdadeiro, ela tem sentido de singular, muito embora ela tenha uma forma de plural. Ok? Nós vamos ficar com essa primeira parte do estudo desse curso de hebraico prático, e no próximo vídeo nós vamos terminar esse verso do livro de Gênesis no capítulo 1. Ok? Espero que você tenha gostado e que você possa continuar assistindo os nossos vídeos aqui no canal. Shalom, uleitraot.